Boa noite, estamos aqui para mais uma videoaula do trabalho de conclusão de curso. Pois é, esse trabalho que tem afligido a muitos, mas que pode ser superado fácil. Para isso, basta fazer aquilo que o próprio título da disciplina pede: trabalhar. É preciso arregaçar as mangas e desenvolver o projeto, desenvolver o artigo que você escolheu para poder estar concluindo o seu curso de graduação. Gostaria de parabenizar aí no 9º período o Ideones, que já concluiu o trabalho de conclusão de curso dele, o artigo científico dele já está pronto. Parabenizar também o Zé Afonso, que me mandou o material para correção e está aguardando só o ok da orientadora dele, para que o TCC, o artigo dele, também esteja em condição de depósito. Parabenizar as alunas Isabelle Ienes e Isabela Barreto, do 8º período, que já concluíram o seu projeto de pesquisa. Por que eu estou dando esses parabéns aqui nesse momento? Para estimular vocês a fazer o mesmo. É possível concluir o TCC sem muita dificuldade. Tá? Naquelas dúvidas que você tem, eu já me coloquei à disposição para solucionar todas. Então não hesite. Aí no campo conteúdo, onde você encontrou o link para acessar essa aula, tem os meus contatos de WhatsApp, que a faculdade já passou para vocês também, de e-mail, e vocês podem falar comigo pelo inbox do Facebook. O que não pode é ficar parado. Como dizia minha avó, qualquer tipo de trabalho, se você não começa, não termina. Precisa ter disposição, precisa ter comprometimento e precisa correr atrás para alcançar os resultados. Então, parabéns ao Ideones e ao Zé Afonso do 9º período, parabéns a Isabelle Ienes e a Isabela Barreto, que estava para ser mamãe. Ela correu com o projeto de pesquisa dela justamente por causa da licença maternidade. Em tempos de pandemia, estamos isolados socialmente. Não estamos compartilhando os mesmos espaços presenciais. Infelizmente, não estamos na sede da Unipac de Uberaba. Em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Mas como a gente não pode esperar até lá, todos aqueles que me enviaram, tanto o artigo científico quanto o projeto de pesquisa, para serem feitas correções, as correções estão sendo enviadas de volta para vocês. O 8º período tem me enviado mais material que o 9º. Praticamente 1/3 da sala do 8º período já conseguiu cumprir os objetivos que foram fixados para a primeira etapa de avaliação. Os demais, peço que me enviem o material até no mais tardar neste sábado. Não demorem, porque quando as coisas se acumulam, fica pior ainda. Aqueles que já concluíram, resta desenvolver agora na segunda etapa o referencial teórico. Pessoal dos artigos científicos, por outro lado, tem me enviado pouco material para correção. Eu peço uma vez mais, não se atrasem, trabalhem com seriedade e me enviem material para correção. Se esse material ficar acumulado, com certeza você vai ter dor de cabeça para conseguir fazer o depósito do seu artigo científico dentro do prazo. Mas vamos lá. O que é que eu tenho percebido tanto em relação aos alunos de projeto de pesquisa, que é o TCC1, quanto em relação aos alunos que estão desenvolvendo o seu artigo científico, que é o TCC2. Estão com muita dificuldade de fazer a articulação do seu referencial teórico. Vocês precisam pensar da seguinte forma: o artigo científico registra as impressões de vocês a respeito do tema que se propõe a defender, a pergunta, o problema que se propõe a responder. Então, quando você desenvolve tanto o referencial teórico no projeto de pesquisa, quanto os capítulos no seu artigo científico, as suas citações precisam ser coerentes com o texto dissertativo que você vai desenvolver.
Por exemplo, vamos pegar uma questão, uma assertiva que já é de conhecimento geral, todo mundo já sabe. A globalização é um fenômeno que se caracteriza pela intensificação das relações sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e que foi acentuado principalmente a partir do século XX com o advento da internet e também da redução de custos de transportes. A facilitação de integração somada às ferramentas de comunicação deram um impulso jamais visto na história a esse fenômeno. Ponto. Esta é a sua impressão, é aquele conhecimento que você tem, que não posso dizer é construído a partir do senso comum, mas que já começa a se consolidar dentro de você com as várias fontes de informação informais que você possui. Para fazer com que essa afirmação, essa assertiva que você registrou no seu trabalho tenha peso, você vai precisar de autores que corroborem com a sua afirmação, que acrescentem algo mais a essa informação. Por exemplo, nós temos o Júlio Chiavenato, que é autor do livro Ética Globalizada e Sociedade de Consumo. E ele aborda a questão da globalização. Se nós formos usar o livro do Chiavenato de referência, que é de 1998, teríamos então um parágrafo que diria mais ou menos o seguinte: de acordo com o Chiavenato, entre parênteses, 1998, que é o livro dele, por que está só o ano? Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma citação indireta, não registra exatamente as palavras do autor, mas a ideia que você formou a partir do que ele disse. Então, de acordo com o Chiavenato, 1998, a globalização é um fenômeno que remonta às grandes navegações. A partir da intensificação do comércio que ela proporciona, novos mecanismos se desenvolvem na integração socioeconômica mundial. Uma das características presentes neste fenômeno é a idolatria do consumo. Ponto. E isso é o que o Chiavenato disse. Então vejamos, já tem um primeiro parágrafo de introdução ao tema que foi desenvolvido por você. Agora nós acrescentamos uma citação indireta do Chiavenato. E essa citação indireta vai gerar uma referência lá no final do seu trabalho, no campo referências, seja projeto ou seja artigo. Assim que você faz uma citação, automaticamente deve fazer o registro no campo de referências. Por que isso? Para não se esquecer. Logo após esse parágrafo de citação, você vai construir um parágrafo de conclusão ou de transição para o tema. Então, o que é que nós podemos fazer assim? Vamos concluir e fazer ponte para dar início a outro assunto. Portanto, pode-se dizer que a sociedade contemporânea estrutura-se em um processo ideológico que está em plena coerência com as diretrizes de interesses presentes na globalização. Ponto. Temos um momento histórico em que, pela primeira vez, o homem cede o governo para o mercado. Ponto. Percebe? Nós concluímos a linha de raciocínio iniciada no Chiavenato e vamos fazer a transição para a questão de interesses de mercado e governabilidade. Política. Quem é que nós temos que fala a respeito dessa questão de, pela primeira vez, o Estado estar sob o comando do mercado? O quintão de teoria geral do Estado. Então seria o momento de você fazer outra citação
dessa vez utilizando o livro do Quintão para poder explicar em que circunstâncias se verifica, se identifica essa governança praticada pelo mercado. O mercado interferindo no Estado e fazendo com que prevaleça os seus interesses. Viram só? Não é um exercício difícil. Na realidade, é um exercício que exige trabalho. Perdão, estou sem a água aqui, acaba que não lubrifica as cordas vocais. Exige trabalho, exige empenho. Então você tem que tentar construir, você precisa desenvolver o seu tema e isso não é difícil para um aluno que já enfrenta os desafios do núcleo de prática jurídica, onde facilmente uma petição inicial alcança 15, 20 páginas, onde não é difícil a gente ter uma contestação de 30 páginas. É só você se dedicar que esse trabalho vai sair. O meu compromisso com você continua o mesmo. Assim que você for escrevendo, manda para eu conferir. O pessoal do projeto de pesquisa vai me mandando conforme fixado nas etapas. Pessoal do artigo científico, assim que desenvolve o conteúdo do capítulo e esse capítulo passa pelo crivo do orientador, vocês me enviam para corrigir. Por quê? Que é diferente TCC1 e TCC2. Porque no TCC2, o meu auxílio, a minha orientação vai ser restrita à questão da metodologia científica, da estruturação do seu trabalho. Já o projeto de pesquisa exige um pouquinho mais. Eu vou dar um norte também no desenvolvimento dos conteúdos, porque vocês estão sem a orientação do professor diária, o que somente acontece no TCC2. Entretanto, em qualquer dos casos, se tem dúvida, faça uso dos contatos. Tá? Não diga que não recebeu orientação tanto do professor que está com você aí no auxílio do desenvolvimento do artigo, quanto desse professor que vos fala. Eu estou me colocando à disposição para fazer a correção, para poder auxiliar vocês no que precisar, desde o primeiro dia de aula. Mas para que eu possa fazer isso, vocês precisam estar me enviando material para correção e dúvidas para que elas possam ser solucionadas. Confie um pouco mais em si mesmo, que tudo vai dar certo e juntos vamos superar essa crise. E não, eu não estou falando da pandemia. A crise a qual eu me refiro é justamente o desenvolvimento e a finalização do seu trabalho de conclusão de curso. Repito uma vez mais, os contatos estão aí no campo conteúdo, onde você encontrou o link para acessar essa aula e qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Durante todo o período de aula eu estou online pelas ferramentas de comunicação disponibilizadas aqui e respondo ainda dentro do período de aula, mas se você assistiu essa aula e justamente por isso ela é gravada, para que você possa assistir de acordo com a sua conveniência dentro do espaço de uma semana. Depois disso, a aula não estará mais disponível para consulta. Se você assistiu a aula depois do nosso horário programado, você então pode fazer a sua pergunta, pode mandar o trabalho, pode mandar a sua sugestão, pode mandar as suas ansiedades que eu estarei respondendo. Aquelas que forem mais simples, dentro de um prazo máximo de 24 horas, as que exigirem um pouco mais de dedicação, eu vou estar respondendo ao longo dos dias até a próxima aula. Lembrando que o professor aqui não é só professor, né? Ele é assessor jurídico em uma autarquia, ele é articulista em uma rádio, ele é articulista em um jornal, ele tem uma assessoria acadêmica, enfim, são muitas as atividades a serem conciliadas. Mas, como sempre, não deixo ninguém na mão, não deixo ninguém sem resposta. Se você mandou o seu projeto de pesquisa ou o seu artigo científico para ser corrigido já há alguns dias, devido ao grande fluxo de e-mails ou alguma incorreção na digitação dos endereços, eu peço que envie novamente e me avise. Ou me avisa pelo WhatsApp que está encaminhando material para correção, ou me avise pelo inbox do Facebook. Principalmente se você não recebeu
um retorno meu dizendo que eu recebi o material e vou estar corrigindo e lhe dando um parecer muito em breve. Grande abraço até vocês, grande abraço a vocês, perdão, e até a próxima aula aqui no meu canal.